Nós somos a segunda capital mais segura do Brasil. E se nós olharmos para o resto do mundo, nós estamos no mesmo patamar de Nova York, de Paris, de Madrid. Essa aí foi uma fala do governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, ontem, dizendo que os índices de homicídios na cidade do Rio de Janeiro são comparáveis aos de Nova York, Paris e Madrid. Essa é uma afirmação, uma comparação tão esdrúxula que eu não sei quem cai nessa conversa. Realmente a minha grande dúvida é quem compra essa balela do governador Witzel. Muita gente analisou essa fala dele, muita gente apresentou os dados mostrando como ele está completamente incorreto. Eu quero analisar um pouquinho também essas questões aqui com vocês hoje e vincular também com uma postagem que me marcaram nas redes sociais, mostrando alguns dados de segurança pública, comparando o primeiro semestre de 2018 com o primeiro semestre de 2019 e mostrando como o Bolsonaro tem reduzido a violência no Brasil, reduzido os crimes no Brasil. Então eu quero começar primeiro com essa segunda afirmação aqui, com os dados de segurança pública, comparando Bolsonaro e Temer nesse caso, né, mas que seria o legado do PT. Na cabeça dos bolsonaristas, a violência pública no Brasil é consequência do governo petista. Essa comparação também não faz sentido, também é despropositada, porque a segurança pública no Brasil ela é responsabilidade dos estados. Então, aumento ou redução de índices de criminalidade são tratados e são de cuidado dos estados, da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança dos Estados. O alcance do governo federal para redução de criminalidade é muito limitado. Ele até pode tomar algumas medidas, como transferência de lideranças para presídios federais, por exemplo, como fez o Bolsonaro, ou a intervenção federal, no caso do Rio de Janeiro, quando se envia a Força Nacional para o Rio de Janeiro para tentar controlar certa zona de conflito, no qual você vê um grande aumento da criminalidade, mas de resto são poucas coisas que o governo federal pode fazer de fato em relação aos crimes. E muita dessa redução aí das estatísticas relacionadas ao ano passado e esse ano tem a ver com políticas em alguns estados do Nordeste, por exemplo, que tem altíssimos índices. Então, se você tem uma redução em algumas cidades ou estados com altos índices de criminalidade, isso vai refletir no índice nacional. Então isso aqui não é conquista do Bolsonaro, mas é conquista de governadores que estão aplicando medidas de controle da criminalidade. Em relação às causas dos crimes, há muitas teorias para tentar entender isso. Há teorias que partem para a desigualdade, há teorias que partem para crime organizado, há teorias que partem para a natureza do ser humano, para comportamentos culturais, ou seja, diferentes teorias. Na verdade, é uma variedade imensa de teorias para tentar explicar o que se dá. O que a gente sabe é que globalmente, em todos os países do mundo, né, fazendo uma média, o que a gente percebe ao longo das últimas décadas é uma redução gradual da criminalidade. Isso tem ocorrido em países europeus, países da América do Norte, acontecido em vários países do mundo, com algumas poucas exceções, como a América Latina, América Central, América do Sul, incluindo o Brasil, obviamente. Nesses países você ainda tem índices de violência altíssimos. E uma coisa em comum que você observa nesses países é a grande predominância de crime organizado, de facções criminosas, de tráfico de droga. Então isso acaba levando, de fato, a conflitos por território, a conflitos por domínio de pontos de venda de droga. Isso é uma coisa que ocorre muito no Brasil. Alguns atribuem, por exemplo, a redução do crime em São Paulo à consolidação do controle do PCC. Então a facção criminosa conseguiu eliminar outras facções, conseguiu dominar o território e isso reduz drasticamente os índices de homicídios. Também se atribui isso a Nova York, por exemplo. Nova York teve um período bastante complicado em termos de violência, dos anos 70 em diante, com o pico nos anos 90, quando você teve aquilo que se chama de epidemia do crack. Então você tinha muitos traficantes, muitas gangues, muitos grupos de crime organizado na cidade, e na medida que eles vão consolidando o território e vão determinando essa minha área, então não invada aqui que tá tudo bem, isso também acabou se refletindo em reduções dos índices de criminalidade. Mas é claro que medidas públicas de segurança também afetam, né? Nova York aplicou medidas duras nos anos 90 em diante para redução da criminalidade, certas práticas que se refletiram também na redução. E tem até uma tese estranha para muita gente que foi apresentada no livro Freakonomics, no qual o autor sugere que a redução nacional do crime nos Estados Unidos, não apenas em Nova York, mas em todos os Estados Unidos, em vários outros estados pelo menos, tem a ver com a legalização do aborto. Então isso se refletiria na redução de nascimentos de crianças em lares complicados, em lares de pessoas usuárias de droga, usuárias de crack, e que posteriormente entrariam no crime. Então quando você tem a legalização do aborto, em um certo período na história norte-americana, depois de alguns anos isso vai se refletir na redução dos índices de criminalidade também. É uma tese controversa, nem todo mundo aceita isso, mas é uma tese possível dentro desse horizonte de possibilidades. Mas o fato hoje é que Nova York, entre as capitais norte-americanas, tem um dos menores índices de homicídios de todo o país.
é baixíssimo em comparação ao Rio de Janeiro, por exemplo, e baixíssimo em comparação a outras cidades como St. Louis, por exemplo, ou Atlanta, que tem mais criminalidade e maiores índices de violência. Eu quero ler um trechinho de um artigo aqui do Extra que fala sobre essa frase do Witzel. Dados do Departamento de Polícia de Nova York mostram que este ano, entre janeiro e início de novembro, ocorreram 269 homicídios na cidade. Ou seja, você tem um índice de 3,2 casos para cada 100 mil habitantes. No ano de 2018, foram 295 casos, ou seja, 3,5 casos para cada 100 mil habitantes. No estado do Rio, você tem um índice de 15,77 casos para cada 100 mil habitantes, ou seja, 5 vezes maior do que Nova York. E a comparação com Madrid, que faz o Witzel, é ainda mais absurda, porque a Espanha está entre um dos países mais seguros do planeta, não apenas da Europa, não apenas da União Europeia, mas do planeta. Então comparar Rio de Janeiro com Madrid é um despropósito completo. Só para você ter uma ideia aqui, entre janeiro e junho, na Comunidade de Madrid, que seria o estado de Madrid, que inclui a capital e as cidades próximas, a região metropolitana, houve 27 homicídios no primeiro semestre desse ano. No ano inteiro de 2018 foram 36 homicídios. Isso no ano inteiro, 36 homicídios. Isso equivale a 3 dias no estado do Rio de Janeiro. Então realmente não faz sentido nenhum a comparação do Witzel. Eu vou deixar para vocês aqui vários links para vocês conferirem, várias reportagens para mostrarem como não faz sentido nenhum essa comparação. Tem alguns estudos aqui sobre os índices na Espanha também que são decrescentes. Você vê uma tendência decrescente desde os anos 80 aqui, com uma única exceção que foi 2004, quando teve o atentado em Atocha, o atentado terrorista em Madrid. Aí sim você teve um aumento do número de homicídios aqui na Espanha, mas de resto os índices são baixíssimos. Como eu disse, não é apenas um dos países mais seguros da Europa, mas do mundo também. A estatística anual aqui é de 0,7 homicídios para cada 100 mil habitantes. Ou seja, comparar os 6.714 homicídios que houve em 2018, isso no estado do Rio de Janeiro, sendo que 1.534 mortes aqui foram realizadas pela polícia, por agentes de segurança, comparar essas quase 7 mil mortes às 36 em Madrid do ano passado, sinceramente, é um despropósito completo. Inclusive tem alguns artigos que eu vou mencionar aqui que apontam algumas informações bastante curiosas. Uma das teses levantadas por uma psicóloga para a redução drástica que houve nos índices de violência na Europa após a Segunda Guerra Mundial é que, antes das guerras mundiais na Europa, havia uma noção, havia uma ideia de que a solução para conflitos passava pela violência, passava pela agressão contra o outro. E depois da guerra, depois das guerras, que você tem muitos milhões e milhões de mortos das guerras, a tendência é pensar numa resolução pacífica para conflitos. Então o que você vê na Espanha particularmente é que hoje em dia há muito mais suicídios, por exemplo, do que homicídios. E há muito mais mortes em acidente de tráfico do que homicídios também. No Brasil, por outro lado, há muito mais homicídios do que vítimas fatais de acidentes de carros e há muito mais também do que suicídios. Uma tese que é levantada também, que pode explicar um pouco fenômenos da Europa, é o envelhecimento da população. Porque muitos homicídios são causados por jovens e, como eu disse, muitas vezes vinculados também ao crime organizado. Então, na medida que vai envelhecendo a população, há uma tendência a se tornar mais pacífico o país. Há uma gradual passagem de ações agressivas contra os outros para uma postura mais conciliadora em conflito. Eu nem vou entrar nos índices de Paris, porque eles também refletem índices semelhantes a outras cidades, outras capitais e outros países europeus também. São índices baixíssimos em comparação aos brasileiros e da América Latina como um todo. E só pensar também que no Brasil, embora o Rio tenha visto uma certa redução nos índices de criminalidade e de homicídios também, há cidades no Brasil com índices inacreditáveis. Se você pegar, por exemplo, Fortaleza, que é a capital mais violenta do Brasil atualmente, os índices lá são 87,9 mortes para cada 100 mil habitantes. É algo inacreditável. Nem mesmo Nova York, no auge da epidemia do crack, como eu disse, chegou próximo disso. No ano mais violento, que foi em 1990, teve 2.245 mortes em Nova York. E outra informação que vale mencionar também é que apresenta talvez alguma coisa que seja para reflexão também, que durante a crise econômica aqui na Espanha, que começou como consequência de 2008, a crise global de 2008, o que se imaginava que fosse aumentar a violência e os crimes no país. E pelo contrário, durante a crise econômica na Espanha, reduziram os índices de violência e de criminalidade, o que foi na contramão do que se imaginava. Porque a tendência é pensar que quanto mais pobre um país, mais crimes vão suceder. E não foi o que aconteceu. E outra informação interessante sobre a Espanha
é que a grande maioria dos casos aqui de homicídios tem a ver com homicídios interpessoais, e geralmente violência doméstica. Então 90% dos casos de homicídios aqui são causados por homens e quase 40% das vítimas são mulheres, geralmente as parceiras desses homens. A gente pode identificar também que muitos dos casos de homicídios são homens agindo de maneira escrota com suas parceiras. Aqui na Espanha, no Brasil, são outros casos, são outras causas. Mas eu repito a pergunta inicial aqui, para concluir esse vídeo. O que leva o governador Witzel a fazer uma afirmação esdrúxula dessa, que pode ser facilmente contestada, encontrar dados, informações que refutam o que ele diz, a quem ele espera enganar? Porque isso não pode negar a realidade. É uma grande diferença quando você interpreta os dados, você tenta entender a partir dos dados, do que quando você inventa dados, quando você contesta a realidade. Uma coisa é você tentar encontrar as causas, as explicações a partir das informações que você tem. Outra coisa é você simplesmente tirar do rabo uma informação absurda como ele fez. Porque certamente os índices de violência, de criminalidade e de homicídios no Rio de Janeiro não são equivalentes aos de Nova York, ao de Madrid, ao de Paris. Não são. E você pode repetir essa mentira 1 milhão de vezes que ela não se torna verdade. Porque não é igual. Então eu queria saber o que vocês pensam sobre essa afirmação do Witzel aí, também sobre essa comparação entre o governo Bolsonaro e Temer. O que vocês pensam sobre isso? O que eles querem passar com essa mensagem, mesmo mentindo, mesmo distorcendo as coisas, dando a entender uma coisa que não é. Me digam aí no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!